Conceitos do tratamento de soltura miofacial. A entrada pode se dar a partir de qualquer ponto do sistema musculoesquelético, pela extremidade inferior, pela extremidade superior, pela caixa torácica, pelo abdômen e pelo complexo vertebral da articulação crânio-cervical ou pélvica. T representa tração e a torção. Então, você vai fazer uma tração e uma torção do músculo da face. Tração e torção são apenas duas aplicações de carga que auxiliam no diagnóstico do processo de tratamento. A tração produz alongamento no sentido do eixo longo dos elementos miofaciais que se encontram curtos e retesados. O alongamento deve ser sempre aplicado no eixo longo e não no sentido transversal dos elementos miofaciais. A força de torção oferece a oportunidade de localizar a tração, mas também em pontos situados a uma distância dele. São também 22 aplicadas forças compressivas e de cisalhamento para localizar diferentes níveis do sistema miofacial e para fornecer diferentes cargas. Então, o terapeuta ele deve desenvolver uma habilidade a qual perceba as alterações que se manifestam, tanto localmente como a uma distância dele. Então, você vai fazer um toque, por exemplo, na perna do seu paciente, mas você pode saber que você está na panturrilha dele. Isso aí pode ser um incômodo da parte do posterior. Então, pode estar próximo, pode estar no local e pode estar distante. Por exemplo, ao segurar a extremidade inferior perto do tornozelo, o terapeuta clínico deve tentar sentir a extremidade, joelho, coxa, quadril, a articulação sacroiliaca e a coluna vertebral. Tudo isso deve ser percebido a partir do ponto de contato no tornozelo. Essa habilidade requer concentração, prática e apreciação dos aspectos tridimensionais da tensegridade do sistema musculoesquelético. O processo de tratamento inclui a avaliação do retesamento e da frouxidão de todo o sistema e a aplicação de forças, tanto em barreiras diretas quanto indiretas, buscando o fenômeno da liberação. O retesamento e a frouxidão podem ser diferentes entre as camadas superficiais e profundas do sistema musculoesquelético. Frequentemente se encontra um retesamento nas camadas superficiais, revestindo uma frouxidão nas estruturas mais profundas que envolve os elementos articulares. Essa pode ser uma forma de compensação encontrada pela natureza, mas o retesamento superficial e a frouxidão de nível profundo devem ser devidamente abordados. A atividade do paciente durante o processo de tratamento pode ajudar na consecução da meta terapêutica. Esses intensificadores são a contração muscular, o movimento articular das extremidades superiores e inferiores, a respiração e o movimento dos olhos. Então você tem que trabalhar em conjunto com a parte da contração muscular, com a parte do movimento articular, com a parte das extremidades que temos no nosso corpo, assim como a respiração do seu paciente e o relaxamento dele. Qualquer atividade que aumente o processo do sistema nervoso central parece promover a eficácia das forças das cargas aplicadas pelo terapêutico clínico. Então, quanto mais você estimular o sistema nervoso central durante o processo de liberação miofacial, mais eficácia vai ter a força aplicada por você, terapeuta. Podem ser utilizados um ou mais intensificadores em todo o processo de tratamento. Depois de serem tratados por essas técnicas, os pacientes recebem exercícios específicos. Então, o exercício de alongamento mantém um comprimento que foi acrescentado aos tecidos retesados e o exercício de fortalecimento restaura a capacidade funcional dos músculos inibidos mais fracos. Então, depois você pode alongar e fortalecer. O exercício de alongamento mantém um comprimento que foi acrescentado aos tecidos retesados e o exercício de fortalecimento restaura a capacidade funcional dos músculos inibidos mais fracos. Então, depois que você fizer o fenômeno da liberação miofacial, você vai ver que o músculo consegue se alongar mais, porque trabalhou na parte retesada. A partir do momento que ele se alonga mais, você já pode começar a passar exercícios de fortalecimentos para melhorar a capacidade funcional. No tratamento de desequilíbrio muscular, alongue primeiro os grupos musculares retesados, curtos, e continue com o exercício de fortalecimento para os grupos musculares mais frouxos, ou seja, fracos. O programa de exercício deve também realçar a função integratora do equilíbrio muscular. Então, isso aí depois de você fazer o fenômeno da liberação, você já pode encaminhá-lo à parte de fortalecimento. Exercícios vigorosos, tais como correr, saltar, escalar, tem como objetivo recuperar a força. Então, por isso que a liberação miofacial hoje é muito utilizada tanto no esporte como em atletas de alto rendimento. Esporte em si, até atletas amadores, por conta disso que ela causa essa capacidade depois de vigorar suas funções. Um exemplo, corrida, salto, recupera sua força.
Então, esses exercícios sincronizados, como encaminhar, nadar, também podem ser adotados. O objetivo é recuperar e manter a mobilidade, mas também ativar a coordenação muscular. Esses procedimentos são mais do que biomecânicos e neuroreflexivos. Eles visam o paciente como um todo. Questões de saúde gerais, como estilo de vida, mecanismo de enfrentamento e abandono do fumo, nutrição balanceada e controle do peso são pontos que precisam ser atacados paralelamente ao programa de tratamento por liberação miofascial. Na hora de palpar, exercícios de palpação. Então, esses procedimentos na parte de liberação miofascial requer um pouco de sensibilidade, uma habilidade natural na hora de palpar a parte muscular esquelética. Então, você precisa começar a ler os tecidos, sentir o tecido, sentir aquela frouxidão dele, sentir aquela parte presa, né? Aquela parte bem segura que ele está, bem fixo. Também sentir quando você fizer o movimento, o toque frio, quente, aquela pele áspera, aquela pele lisa. Então, quando você for tocar o paciente, sinta como se fosse ler os tecidos para você fazer o fenômeno. Então, você precisa desenvolver a sensibilidade para perceber os tecidos do paciente, tanto no ponto de contato como em alguma distância dele, e também muitos exercícios na palpação que podem ser úteis e relatados a seguir, são apenas alguns deles. Junte as pontas dos 5 dedos sem deixar as mãos se encostarem. Então, você começa a juntar as 5... Faça isso agora. Junte todas as 5 pontas dos seus dedos, se deixar as mãos encostarem. Junta. Isso. Aí, a partir daí, você começa a sentir já. Aí, o que você vai fazer agora? Juntou as mãos, só as pontas dos dedos, tá bom? Aí, você vai aplicar uma força de mão contra mão e depois inverta. Primeiro, empurra a direita sobre a esquerda, depois a esquerda sobre a direita. Procure sentir o que acontece com a mão que gera força e o que recebe a força. Então, a direita está gerando força e a esquerda está recebendo força nesse momento. E agora, ao contrário, a esquerda está gerando força e a direita está recebendo. Existe diferença uma do lado? Uma do lado da outra? Percebeu alguma diferença? Então, agora, tome agora uma mão. Tome agora uma mão. Isso. Agora, toque com as pontas dos dedos a superfície volar dos dedos e as palmas. Primeiro de leve, depois com mais pressão. Isso. Utilize o polegar. Repita usando uma mão sobre a outra, não motor. Ó, com uma mão motor, ó. Faz o movimento. Toca a superfície volar dos dedos, as palmas. Leve, com o toque do polegar. Faça isso com o polegar para você sentir. Perceba a diferença na sensibilidade do toque feito com os dedos da mão motora. Para sentir com mais precisão o que acontece com o paciente, o profissional precisa ter consciência de suas próprias habilidades e sensações palpatórias e de como perceber o próprio corpo. Então, antes de você tratar o paciente, pegue sua palma da mão, faça um contato. A partir do momento que você começar a ter mais prática, começar a visualizar bem a técnica de liberação, você não precisa mais fazer isso. Mas, quando você está adquirindo aquela segurança para tratar seu paciente, tente as pontas dos dedos umas sobre as outras, depois tente o toque no meio da mão, fazendo uma compressão. Então, você começa a sentir. Junte as mãos entrelaçando todos os dedos. Agora você vai juntar as mãos, entrelaçar todos os dedos. Você verá que a segunda articulação metacarpofagiana, direita ou esquerda, ficará por cima. Então, tem sempre a segunda articulação ficará por cima. Olha a imagem. Como se fosse tocar o teto, sinta a diferença de tensão entre os dedos direito e esquerdo do seu corpo. Faça esse movimento, como se fosse tocar o teto. Cruza os dedos, as mãos dos dedos e tenta tocar o teto. Agora, volta à posição inicial, inverte os dedos do punho e faz o mesmo procedimento. Se o direito estava por cima, agora faz o contrário. Mais uma vez, observa a diferença de tensão de um lado para o outro e a diferença introduzida pelo cruzamento alternado dos punhos. Então, se você começar a visualizar isso, olha a diferença, é você que está fazendo. Imagine em um outro paciente. Trabalhando com o parceiro como paciente, volte ao exercício do antebraço. Desta vez, comece com sua mão palpadora a alguma distância do antebraço e até começar a sentir energia radiante emanando do paciente, normalmente sentida como calor. Repita várias vezes esse procedimento, mas você pode fechar os olhos para ficar mais real no antebraço do seu paciente. Continue a aproximar-se do antebraço até palpar apenas pelo superficial, para cima e para baixo, pelo antebraço. Isso, tentando sentir o que está acontecendo sobre sua mão.
Veja se consegue identificar a diferença do antebraço proximal, antebraço distal, punho e mão. Então, começa o cotovelo, metade do antebraço, na parte do punho e nas mãos. Coloque a mão em contato com a pele e concentre-se procurando não aplicar nenhum movimento, mas tentando perceber o movimento inerte dos tecidos dos pacientes sobre sua mão. Aí você coloca a mão sobre a pele. Deve levar-se alguns segundos ou minutos para que você comece a sentir um movimento oscilatório involuntário do antebraço. Quando você achar que domina a habilidade de aplicar pressão sem aplicar movimento e a de sentir o movimento inerte ao interior do corpo, coloque a palma da sua mão em contato com o osso do sacro. Faça, esse ossinho que fica aqui atrás das nossas cordas, depois das vértebras lombares. Faça tanto em posição decúbito dorsal quanto ventral. Ó. O contato dos sacros encaixa perfeitamente sobre a palma da sua mão. Na posição do decúbito ventral, é necessário às vezes usar uma força compressiva leve para começar a sentir o movimento inerte do sacro. Em decúbito dorsal, que é deitar de costas para baixo, o peso do corpo do paciente sobre sua mão é suficiente para iniciar o movimento sacral. Tente seguir o sacro nas direções em que ele deseja se movimentar, não tente dirigi-lo. Qual o ritmo, amplitude e direção do sacro se movimentando no espaço? Então você começa a sentir esse movimento do sacro. Quando conseguir identificar o movimento inerte do tecido e do osso, você saberá que está no caminho certo para começar a dominar a técnica de liberação miofascial. Então você tem que começar a tocar em você mesmo, suas mãos, na parte do seu sacro, sentir a pele do antebraço de um paciente, de um amigo, de um familiar, para você começar a dominar essa técnica. Então vamos